Olá, queridos. Mais um vídeo fala sobre os falsos profetas. E a Bíblia é uma profecia, ela exorta, ela edifica e consola. O falso profeta é aquele que é portador da mensagem de Deus, da Bíblia, e fala algo que está fora da palavra. Fala algo que Deus não falou, que Deus não revelou. Fala algo baseado no seu próprio entendimento, na sua própria suposta verdade, usa suas filosofias, usa o engano, usa a malícia, usa a ganância para ludibriar, enganar e tirar muitas vezes proveito pessoal. Tem muitos falsos profetas e uma das características dos últimos tempos nós vamos ver que é a aparição, o surgimento dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos pregadores, enganadores, homens gananciosos, homens que farão, como lá em Pedro fala, farão comércio de vós. E tudo está na Bíblia. É uma das características dos últimos tempos, o surgimento, a aparição dos falsos profetas e dos falsos ensinos, das heresias. Temos muito hoje, nos dias atuais. Por isso que temos que estar sempre lendo, tentando meditar, interpretar corretamente as Escrituras, com oração, sob a direção do Espírito Santo. A Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus nos adverte a respeito dos falsos profetas. Cristo nos advertiu sobre os falsos profetas, os falsos anticristos. Vamos ler. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, eles vêm de ovelhas, vêm disfarçado, né? Vêm dissimulado. Por seus frutos os conhecereis. Que o versículo 16 fala, dos seus frutos os conhecereis. Ou seja, o resultado, o testemunho, você conhece a árvore pelo fruto, né? O testemunho dele, o resultado que ele fala, o que ele prega, o que ele vive, vai denunciar se ele é homem de Deus ou é falso profeta. Continuando. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, fala da árvore boa, corta-se, poda-se e aperfeiçoa para que dê mais frutos. E a árvore que não dá frutos se corta, lança no fogo. Aqui, podemos entender que cortado e lançado no fogo, no caso, a perdição eterna, o fogo eterno, o lago de fogo, o enxofre, o inferno, destinado a todos aqueles que não vivem a vida condizente com a palavra de Deus. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, ou seja, seus resultados, aquilo que ele fala, que ele prega, que ele vive, você vai conhecer os seus frutos, ou seja, o resultado, né? Do que ele fala, do que ele prega, você vai conhecer a personalidade, o caráter desse homem. Mateus 7, 15 e 20. Ou dessa mulher, se ele é homem de Deus ou não. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Fala muito, não fala pouco. Muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos falsos profetas, quantas pessoas estão sendo enganadas hoje? Jesus naquela época já dizia isso. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível forem, enganariam até os escolhidos. Olha aí. Surgirão tantos falsos cristos e falsos profetas. Você tem aí Henri Cristo, você tem outros que já até morreu, que falava que era o Cristo. E já li que já tem cerca de 25 homens no mundo que afirmam ser Jesus Cristo. Tinha um de Porto Rico, já até faleceu. Tinha, acho que a igreja do 66, algo assim, que falava que era Jesus Cristo. Tem o próprio Henri Cristo.
e vários outros, os falsos cristos, né, e falsos profetas, muitos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganariam até os escolhidos. Você pega na internet, em livros, até tem que tomar cuidado com isso, você vê muitas heresias em livros, em pregações, em áudio, em DVD. Tem que estar sempre examinando as escrituras, né? Cristo disse em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29 e João 5, 39 diz, examinai, pois, as escrituras, ou seja, a Bíblia, que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está sempre alicerçado na palavra. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro 2:1. E também houve, né, entre vós os falsos profetas. Lá na época de Pedro, e como entre vós haverá falsos doutores, ou seja, falsos doutores da palavra, que introduzirão encobertamente, ou seja, secretamente, disfarçadamente, heresia. O que é heresia? O que não está na Bíblia. Algo do diabo, uma doutrina do diabo, uma doutrina errada, uma doutrina falsa, uma doutrina corrompida, uma doutrina herética, uma doutrina com fermento, uma doutrina equivocada, uma doutrina do inferno, de heresia de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina desperdição. 2 Pedro 2:1, 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, letra minúscula, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Algumas versões falam anticristo, né? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Que se refere, é claro, ao espírito do homem, corpo, alma e espírito. Se esse homem tem um vínculo, o espírito dele está vinculado com o espírito de Deus. Fala, provai. O que é provar? Experimentar. Passar no fogo para ver se aquela pedra preciosa está legal. Passa de novo. Não está bom não. Passa de novo. É provar, como se prova uma comida para ver se ela está boa, se ela está correta, se ela não está estragada, se ela está excelente, se ela está no ponto. Você vai experimentar, provar, para ver se está boa ou não. Então, provai os espíritos para ver se são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Naquela época já tinha os falsos profetas. Deuteronômio 18, do 20 e 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Que fala que a palavra, se for de Deus mesmo, ela se cumpre. Se não se cumprir, não é de Deus. Naquela época já advertia sobre os falsos profetas, né? Na época de Moisés, no texto de Deuteronômio. Romanos 16, 17, 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Romanos 16, 17, 18. Eu lembrei um texto em Provérbios, se não me engano é 14, 15 ou 15, 14, que diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Fala que o simples, ou seja, aquele que não é entendido, ele dá crédito a toda palavra, né? Ou seja, ele não investiga, ele não tem um espírito inquiridor, questionador. É necessário questionar, pesquisar, investigar, comparar, ler o texto, contexto, sob a direção do Espírito Santo.
que fala que aqueles promovem dissensões, escândalos contra a doutrina. E fala daqui, ó, com suaves palavras, né? Suaves, palavras que alegram o coração e lisonja, né? Massageia o ego, né? Engana o coração dos simples. São palavras que fazem a pessoa chorar, ou então pular de alegria. Palavras que falam, que elevam a autoestima. Palavras bonitas, como uma poesia, né? E ele vai enganando os simples, aqueles desentendidos. Não examinam as Escrituras. Então, Romanos 16, 17, 18. Agora Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, 20. Fala da besta, fala do falso profeta. O destino dele, o lago de fogo e enxofre, né? O inferno, propriamente dito, a perdição eterna. E todos aqueles que serão lançados lá, segundo a Bíblia, o diabo, a besta, o falso profeta, e todos aqueles que não são achados no livro da vida do Cordeiro. Esse é o inferno. Pessoas que não vivem em conformidade com a palavra de Deus. E os falsos profetas, tem muitos. Por isso é importante estudar, ler a Bíblia, examinar as Escrituras, como Cristo disse, João 5,39 e Mateus 22, 29. Está sempre o espírito de oração, orando, pedindo direção ao eterno Deus, o Criador, sempre em sintonia com o Espírito de Deus para não ser enganado pelos falsos profetas e suas heresias e seus falsos ensinos. E é uma característica do final dos tempos. Vivemos o final dos tempos, os últimos dias. Ou seja, os falsos profetas. Ok? Se gostou, por favor, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, participe. Muito obrigado. Shalom.